Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Meu nome é Ana Paula, eu moro em Istambul. Falo um pouquinho de Istambul para vocês, tá bom? Esse vídeo que eu fiz agora, eu tava em Skudar, que é faz parte de Istambul também, tá? O nome da cidade, do bairro, né? Skudar, fica no lado asiático da Turquia, tá? Então esse vídeo eu fiz para mostrar um pouquinho da Torre da Donzela. Eu já tenho um vídeo anterior que eu fiz dentro da Torre da Donzela. Dessa vez eu não entrei na Torre da Donzela, tá, pessoal? Eu fiquei do lado de fora, mas eu gravei alguns pequenos vídeos para vocês. Aí, para vocês terem mais ou menos uma ideia de como é bonito o local. Vale muito a pena conhecer. E eu aconselho que quem vier para Istambul, que faça uma visitinha. Vocês vão gostar com certeza, tá bom? Eu vou ler aqui um texto que fala a respeito da Torre da Donzela, porque as pessoas às vezes, eu falo Torre da Donzela, as pessoas às vezes não sabem o que é lá dentro, né? Lá é um museu, pessoal, tá? Agora atualmente é um museu, mas já teve tantas coisas e tantas histórias e lendas que eu vou contar para vocês aqui, eu vou ler, tá bom? Então, é o seguinte, a cerca de 200 metros da costa de Skudar, a Torre da Donzela pode ser encontrada em uma pequena ilha na entrada sul do Bósforos. Embora não se saiba exatamente quando a torre foi construída, o estilo arquitetônico é sinônimo da época em torno de 340 a.C. Olha, bem antiga. O marco era conhecido anteriormente como Leandros Edamalis, em homenagem à esposa de Cáris, rei de Atenas. Durante a Era Bizantina, também era conhecida como Árcia, que significa pequeno castelo. Depois que o exército otomano conquistou Constantinopla, para quem não sabe, pessoal, uma pausa aqui. Para quem não sabe, Constantinopla é a antiga Istambul, tá? Então, antigamente era chamada Constantinopla, atualmente Istambul. Então, a torre foi derrubada nessa época e substituída por uma estrutura de madeira, que foi destruída por um incêndio em 1719. O arquiteto-chefe de Istambul, Nevşehirli Damar Ibrahim Pasha, reconstruiu uma versão em pedra. Um quiosque de vidro e uma cúpula com chumbo foram adicionados mais tarde. A assinatura do sultão Mahmud II foi escrita em mármore pelo famoso calígrafo Hakim Efendi, e em 1857 uma lanterna foi instalada, embora isso tenha sido convertido em um sistema de iluminação automática em 1920. Então, em 1920 já tinha iluminação automática. A Torre da Donzela serviu a muitos propósitos diferentes, tá, pessoal? Ao longo dos séculos, incluindo um centro de cobrança de impostos, uma torre de defesa e um farol. Durante a epidemia de cólera, em 1830, foi transformado em um hospital e estação de rádio em quarentena. Em 1964, o edifício foi entregue ao Ministério da Defesa e depois às empresas marítimas 18 anos depois. Após várias reformas, hoje em dia a torre é uma atração para visitantes. Como eu falei, é muito bonito mesmo. Com um restaurante no térreo, que oferece pratos tradicionais turcos, além de excelentes vistas. Há também um museu com entrada gratuita. Esse museu, a entrada não é gratuita, tá, pessoal? Quando você vai para o Skudar, vou ter um guichê onde você compra o seu ticket. Eu paguei 25 liras, tá? Eu acho que não deve ter aumentado, mas 25 liras foi o que eu paguei para poder ir até a Torre de Leandro, tá? Então, você tem que pagar porque não tem como você ir para lá a pé. Então, você precisa pegar a condução e é 25 liras, tá bom, pessoal? Então, deixando isso claro, não é grátis. Realmente tem um restaurante embaixo que tem comidas turcas. No piso de cima, onde você pode também ter a vista, a visão, né, da torre. Também tem um pequeno café ali, também muito gostosinho. Local maravilhoso. A vista que você tem também do Bósforos é maravilhosa, né? Agora vamos para as lendas. Além da sua história, a famosa torre também foi objeto de algumas lendas. Essas lendas, pessoal, dentro da torre conta essa lenda em turco e inglês, tá? Então tem essas três lendas mesmo, que eu vou citar agora para vocês.
A primeira delas, segundo os boatos, um jovem conhecido como Leandros se apaixonou por uma freira chamada Ero, que morava na torre. Toda noite Ero acendia um fogo para guiar seu amante até a ilhota. No entanto, uma noite, o fogo foi apagado por uma tempestade e Leandro se perdeu e se afogou no Bósforos. Que história triste, né? Eros ficou tão impressionada com a dor e a perda que acabou cometendo suicídio. A segunda história diz que um adivinho disse ao rei que sua filha morreria de mordida de cobra. Ele era um rei na época, então o que ele fez? Ele construiu essa torre e colocou a filha dele lá, cercada por água, para que a cobra não mordesse a sua filha, né? E ela não morresse. Só que o que aconteceu? Eles tinham que entregar recursos para dentro do castelo, né? Comida, né? Tinha que chegar lá para a princesa. E dentro dessa cesta tinha uma cobra que picou a moça e ela acabou realmente morrendo. Então essa é a segunda história, segunda lenda. Por último, mas não menos importante, a lenda de Baltagazi. Segue a história de um homem com esse nome que se dizia se apaixonar pela filha de Tekfur, que era um governante cristão. O Tekfur, então, proibiu a união deles, né, e colocou a sua filha na torre, após a qual Baltagazi invadiu a ilhota, sequestrou seu amor e indo embora com ela ao pôr do sol. Essa, pelo menos, é uma história mais alegrinha. Pelo menos ele ficou com ela, né, pessoal? Disse o ditado. Aí tem um ditado turco que diz o seguinte: aquele que pega o cavalo cruza o escudar. Deriva dessa história e significa que aqueles que agirem sem pensar muito tempo alcançarão seus objetivos mais rapidamente. Será? Não sei. Isso é lenda, né, pessoal? Isso não quer dizer que seja verdade. Então é isso, pessoal. Fiquem aí com esse vídeo. Espero que vocês curtam, assistam, dê seu joinha, deixe seu like, se inscrevam no canal caso você não seja inscrito. E fiquem com Deus. Tenham todos um bom dia. Beijinho, tchau, tchau.